Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thiago Leal e este é o primeiro Face Off, podcast que talvez mude de nome porque estou conversando com Vinícius Matosinhos para transformá-lo em um podcast oficial do Loucos pela NHL, blog do qual faço parte da equipe e a gente voltou a postar recentemente. Inclusive o assunto desse podcast também tem um texto no Loucos pela NHL. Mas enfim, independentemente do nome que ficasse, primeiro Face-Off, se Loucos pela NHL, se ficar primeiro Face-Off, podcast oficial do Loucos pela NHL, este é um podcast sobre hóquei no gelo, sobre história de hóquei no gelo. E hoje vou falar sobre um assunto contemporâneo, afinal de contas a história se faz no presente, o que está acontecendo hoje é história, independentemente do quanto isso vai durar. E 23 de julho de 2020 entra para a história como o dia em que o time da NHL de Seattle, a 32ª franquia da NHL, foi oficialmente nomeado, batizado, denominado o Seattle Kraken. E a gente tem algumas coisas para falar a respeito dessa história. A questão das expansões da NHL, a questão da cidade de Seattle, do estado de Washington e o hóquei no gelo por ali, e esse belíssimo nome, Seattle Kraken. Então, começando pelas expansões, já estava decidido que esse time seria em Seattle, que a 32ª cidade seria Seattle, mais uma cidade para o oeste, que estava ali com uma franquia a menos, quando éramos apenas 31, e, aliás, um outro aviso, eu vou tentar gravar esse podcast sem edição e sem cortes, então se tiver alguns erros de português, algumas engasgadas, se às vezes eu ficar fazendo pensando no que eu vou falar, por favor me desculpem, mas vou tentar evitar ao máximo. Continuando, quando éramos apenas 31 equipes, ficava ali, o oeste ficava ali com o oeste ficava um pouco ali incompleto, né, tinha um time a menos. Se essa franquia nova chegasse na cidade do Quebec, teria que voltar alguém do leste para o oeste. Não aconteceu, a franquia vem no oeste mesmo. E desde que o Atlanta Thrashers, que se eu não me engano que foi a última franquia de expansão da NHL antes do Vegas Golden Knights estrear, desde aquela época já se falava numa nova expansão em ter 32 times na NHL e muitos times, muitas cidades se candidataram a essa vaga. Por exemplo, Toronto queria ter um segundo time na NHL. O time chegou a ter nome, não lembro agora, mas chegou a ter marca proposta. As cores do time seriam vermelho e preto, se não me engano, vermelho, preto e prata, alguma coisa do tipo. Cidades que já tiveram um time na NHL antes gostariam de voltar a ter, como por exemplo Hartford, em Connecticut, terra do finado Whalers. Hartford Whalers, para mim o time com o logo mais legal na história da NHL. E aqui era a candidata mais forte, que era a cidade do Quebec. A proposta era voltar com o Quebec Nordique, time que hoje é o Colorado Avalanche e que eu abordei num podcast passado, em um jogo histórico contra o Montreal Canadiens. E algumas outras cidades queriam ali ter o seu lugar ao sol, ter a sua vaga. Hamilton era uma candidata, Saskatoon era uma candidata, Regina, que fica em Saskatchewan também, era outra candidata, porque tem aquela história de, o hockey é um esporte canadense, os times têm que voltar para o Canadá perdeu o time para lugares como o Arizona, que não tem tanta tradição assim no hockey no gelo. Mais para baixo, ao sul da fronteira, nos Estados Unidos, tinha Houston, que queria ter seu time, tinha Kansas City, no Missouri, que por algum tempo tinha uma expectativa ali de receber uma relocação ou do Ottawa Senators ou do Pittsburgh Penguins. Isso chegou a ser boatado e esse time iria para Kansas City. Aliás, Kansas City é uma cidade que já teve time na NHL, o Kansas City Scouts. Se eu não me engano, Omaha, Nebraska também era uma cidade que queria ter um time da NHL. Acho que Oklahoma City também em algum momento se ventilou isso aí. Algumas dessas suposições eram candidaturas ali mais oficiais, outras já era mais boatos, era mais jornalista
chutando, ou sugerindo, ou apostando. O fato é que a NHL apostou em Las Vegas e em Seattle. Eu acredito que seja apenas uma escolha motivada pela expansão comercial da liga, a NHL tentando conquistar outros mercados, porque a cidade de Quebec é uma cidade que vai consumir hockey e vai consumir NHL, mesmo que não tenha um time lá. Eles têm o Quebec Rampart, da Liga Juvenil do Quebec, eles têm vários outros times juvenis, tanto na cidade quanto na região, jogando em outras ligas menores. Então, um estado ali que vive o hockey no gelo com essa efervescência, eles vão consumir NHL, porque é a liga de maior nível técnico, de qualquer forma. Nevada já não é tão certo assim. Então, ir para Nevada é uma forma de tentar conquistar esse mercado, embora seja até arriscado, já que o hockey no gelo em ligas menores também tentou ali dar uma patinada em Nevada e não deu muito certo. Mas enfim, por enquanto os Golden Knights estão lá e longa vida aos Golden Knights, esperam que vão longe, fizeram uma campanha muito bonita em sua primeira temporada. Seattle é uma cidade que consome hóquei no gelo. O estado de Washington é um estado que consome hóquei no gelo. Washington tem 4 times na Western Hockey League, a liga juvenil que faz parte da Canadian Hockey League, uma das 3 grandes ligas juvenis, uma das 3 ligas juvenis major do Canadá, com alguns times nos Estados Unidos. Washington provavelmente é o estado que tem mais times na Canadian Hockey League, porque na WHL a gente tem o Seattle Thunderbirds, que apesar do nome joga em Kent, uma cidade próxima a Seattle. Tem o Tri-City Americans, tem os Everett Silvertips e o Spokane Chiefs, times até que já conquistaram Memorial Cups, etc. Todos times bons. Fora isso, Seattle foi a primeira cidade dos Estados Unidos a conquistar a Copa Stanley em 1917, com o Seattle Metropolitans, um time que vestia branco, verde e vermelho. Metropolitans, inclusive, era um nome sugerido para o que agora é o Seattle Kraken. Seattle foi uma das poucas cidades americanas a ter um time profissional a vencer os soviéticos, o Seattle Totens, da antiga Western Hockey League, WHL, não confundir com a atual Western Hockey League, que é uma liga juvenil. Essa que eu estou falando agora era uma liga profissional, e os Totens venceram por 8-4 em 1974, se não me engano. Tem um texto sobre isso no Loucos pela NHL, que eu vou deixar linkado na descrição. E Seattle tinha uma fanbase forte de torcedores dos Canucks até algum tempo, se eu não me engano, eles até se chamavam de Seattle Canucks. Provavelmente eles viajavam para o Canadá, ali pertinho, para assistir jogo dos Canucks. Inclusive, a escolha por Seattle tem que levar uma compensação financeira dos Canucks, porque tem ali aquela história do direito de região, do direito de perímetro dos times em suas franquias profissionais. Acho que o último time profissional a jogar no estado de Washington foi o Tacoma Sabercats, que fica em Tacoma, que jogava pela afinada WCHL West Coast Hockey League. Não existe mais. E Seattle é uma cidade que eu acho complicado a história de dizer, pô, esse lugar tem a ver com hockey, esse lugar não tem a ver com hockey, mas eu entendo essas colocações. E apesar de ser uma cidade que não neva tanto por causa da chuva, Seattle é uma cidade que chove bastante. Seattle é uma cidade que tem essa atmosfera, tanto que tem times do esporte, sempre teve times do esporte jogando ali, independentemente de que competições. Seattle é uma cidade fria, é uma cidade culturalmente muito forte. E eu acho que agora a gente pode falar em si de Seattle, cidade nomeada em homenagem a um chefe indígena das tribos do, se eu não me engano, Suquamish e Duwamish, que era o chefe Seattle. Eu disse chefe indígena, mas eu até tento não usar esse nome, eu prefiro Primeiras Nações ou Nativos. Enfim, eu acho até irônico que a cidade seja nomeada em homenagem a ele, porque, se eu não me engano, o chefe Seattle foi expulso da região
Na verdade, ele foi coagido a deixar a região mediante uma compensação financeira. O governo americano chegou ali, deu uma grana e disse, olha, vocês tomam essa grana aqui, vocês se alojam em outros lugares e deixa essa região aqui para a gente. Eles queriam ali completar o estado de Washington, mas a história dessas primeiras nações ficou forte na cidade e a gente já chega nesse ponto. E Seattle, ela é culturalmente muito forte por causa da cena musical. Provavelmente os dois músicos mais famosos a terem origem em Seattle são Jimi Hendrix e Kurt Cobain, o antigo vocalista do Nirvana. Embora Kurt Cobain não tenha nascido em Seattle em si, ele nasceu em Aberdeen, que é uma cidade ali perto, no estado de Washington mesmo. O Jimi Hendrix nasceu em Seattle, mas talvez nem todo mundo saiba que ele é de Seattle. Kurt Cobain todo mundo associa a Seattle, embora não seja de Seattle, até porque nem todos os grandes cantores, nem todos os grandes músicos, nem todos os grandes membros de bandas de Seattle são de Seattle. O Ed Vedder, por exemplo, se eu não me engano, ele é de Illinois. Mas, enfim, Kurt Cobain e o Nirvana ajudaram a tornar Seattle uma cidade muito mais conhecida nos anos 90, graças ao movimento grunge, que teve várias bandas famosas, além do Nirvana. Tem o Alice in Chains, que é a minha preferida particularmente, tem o Pearl Jam, tem o Soundgarden, tem o Screaming Trees, que é outra das minhas preferidas, tem o Ted, tem os Melvins, tem muita gente ali nesse movimento, muitas bandas ótimas, muitas bandas nem tão conhecidas assim. Tem bandas de outros estilos musicais, como o Trip Hop, por exemplo, do Beat Happening, que fica em Olímpia, mas está muito associado ali a Seattle também. Seattle e Olímpia, capital do estado, tem uma relação muito próxima. E um outro detalhe é que Seattle tem uma cultura marítima muito forte. Seattle tem base da Marinha Americana, inclusive o Kurt Cobain, o pai queria que ele se alistasse na Marinha antes de ele jogar tudo pro alto e resolver tentar a vida com música, formando o Fecal Mater, que depois mudou de nome e virou, se não me engano, Brown Cal Brown, não lembro. No fim das contas foi o Nirvana. E isso se reflete na cultura da cidade, com muitos pratos típicos de frutos do mar, e nos nomes das franquias esportivas também, porque a gente tem o Seattle Seahawks na NFL, o time de futebol americano da cidade. Seahawk é uma ave típica do mar, como o nome sugere. Tem um outro nome famoso para essa ave em inglês, que é osprey. Em português ela é conhecida como águia pesqueira ou águia pescadora ou gavião do mar, que é até uma tradução literal de Seahawk. Enfim, tem vários nomes. É um animal típico de regiões costeiras que vive da pesca, como sugere, não só em Seattle, em qualquer região litorânea do mundo, inclusive aqui em parte do Brasil. Tem até um time de hockey, um time de rugby, se eu não me engano, no país de Gales, que se chama Ospreys. No beisebol tem o Seattle Mariners, que poderia ser traduzido vulgarmente, traduzido livremente como marinheiros de Seattle. Nesse caso, marinheiros não se refere necessariamente a quem faz parte da Marinha, da Força Militar da Marinha, mas quem vive do mar em si. E o time de rugby da Major League Rugby, que apesar do nome Major League Rugby não é tão major assim, é Seattle Seawolves, e o símbolo é uma orca, porque um dos apelidos da orca é Seawolf, lobo do mar, embora tenha um outro mamífero chamado de lobo do mar. Esse é um dos apelidos que este adorável cetáceo tem. E o Seattle Kraken bebe dessa fonte. Ele utiliza um nome com motivos marinhos, porque o Kraken é uma criatura lendária do folclore escandinavo, que também pode ser associada à mitologia escandinava. Folclore e mitologia não são necessariamente a mesma coisa, mas que acabou se espalhando por outras culturas. Essa lenda do Kraken
ela acabou fazendo parte de outras culturas, não só da cultura escandinava. E a lenda conta sobre uma criatura monstruosa, gigantesca, de tentáculos que atacaria navios, derrubaria navios e se alimentaria dos tripulantes, dos marinheiros. Essa lenda, muito provavelmente, ela vem de animais como a lula colossal e a lula gigante, que são duas lulas, como o nome sugere, só que de tamanho muito mais extravasado. Não sei se colocar dessa forma fica legal. Bom, elas são muito maiores que a lula que a gente conhece, a lula tradicional, aquela lula que se come em sushi, se come em paella, que é pequena. A lula colossal e a lula gigante, como o nome dizem, são enormes, são gigantes, são colossais, porque elas são animais das profundezas do oceano e elas sofrem do chamado gigantismo abissal. Os seres lá das profundezas, muitas vezes, eles ficam muito maior que o da superfície. Mas apesar deles serem seres da zona abissal, muitas vezes eles aparecem na superfície. E é possível que nessas visitas que eles fazem ao topo, eles encontrassem navios de vikings, navios de piratas, navios de marinheiros na antiguidade e deram origem a essa lenda, o Kraken. E o time de Seattle optou por esse nome. O S, o símbolo do time é um S, ali em um formato de tentáculos, que lembra um tentáculo, fazendo essa ligação direta com a criatura monstruosa. Tem um olhinho vermelho ali no meio, para dar aquele tom ameaçador. O S, ele é um formato que lembra Black Letter, aquelas letras antigas, letras medievais, lembra bastante, inclusive, insígnias de boné, de beisebol. E a cor escolhida, muito bonita, é um azul marinho, com alguns outros tons de azuis claros, para compor a identidade visual do time. O logo alternativo usado nos ombros também traz a cultura marítima da cidade de Seattle, porque ele é uma âncora. Então tá aí um nome bacana. Eu cheguei a ver esse nome ser discutido em alguns fóruns. Seattle Kraken, desde o começo, era um dos nomes propostos. Tem gente que falava também em Seattle Metropolitans, né, resgatar o nome antigo, como o Winnipeg resgatou o Winnipeg Jets, como Quebec resgataria Quebec Nordique, mas eu acho que é um pouco diferente. Ottawa resgatou o Ottawa Senators. Só que eu acho que no caso de Seattle, eu acharia muito legal que fosse Metropolitans, mas eu acho que eles estavam querendo dar uma identidade nova ao time. Nordiques e Jets vêm de histórias recentes, então eles estavam ali resgatando um passado recente que estava vivo na memória de muitos torcedores, e eu acredito que o Ottawa tenha optado por resgatar o nome Senators, primeiro porque é um nome que tem uma força, já que ele faz uma relação ali com a capital do Canadá, depois porque Canadá, hockey, é história, então por mais que os torcedores não tivessem vivido ali os Senators originais da década de 10, eles têm aquela relação com a história do hockey. Seattle, nem tanto, então eles partiram ali para uma coisa nova. E eles optaram por uma criatura lendária do folclore escandinavo, que depois se tornou folclore marítimo em geral, tem uma relação com a cultura marítima da cidade, mas outros times de Seattle, eles homenageiam uma lenda local, que é o Pássaro Trovão, que está presente no logo do Seattle Thunderbirds e do Seattle Totems. O Seattle Thunderbirds eu já tinha mencionado mais cedo, é o time da WHL, da Western Hockey League, o time juvenil da Liga Major Western Hockey League. E o Seattle Totems é um time que já passou por outras ligas. Hoje ele faz parte da Western States Hockey League, uma liga menor, se eu não me engano, de terceira divisão nos Estados Unidos. Eles não jogam em Seattle em si. Os Seattle Thunderbirds jogam em Kent. Os Seattle Totems jogam em Montlake Terrace, ambas cidades ali próximas de Seattle. E ambos usam como logo o Pássaro do Trovão, da forma que ele foi talhado em totens.
E aí você, além da lenda, traz a cultura nativa, a cultura das primeiras nações. Porque os povos da antiguidade que habitavam aquela região, que é uma região muito chuvosa, eles acreditavam que tinha essa ave lendária, o pássaro do trovão, o Thunderbird, que traria chuva. Sempre lembrando que hoje é bem incorreto fazer isso, mas que desenhos animados, gibis, sempre associaram indígenas americanos, povos nativos americanos, primeiras nações americanas, a coisas como danças da chuva, a rituais para fazer chover. Aquilo era uma caricatura de algo que acontecia na realidade, que cada povo tem as suas crenças, inclusive hoje nossos povos têm suas crenças contemporâneas. E o Thunderbird era essa criatura lendária, e ele foi esculpido em totens, junto com outras criaturas lendárias e folclóricas desses povos. A cidade de Seattle tem vários totens. O bairro Skid Row, que é um bairro histórico de Seattle, tem uma praça que, se não me engano, chama-se Pioneer Park, Parque dos Pioneiros, que tem alguns totens ali preservados, totens de madeiras, com figuras talhadas, esculpidas, e a mais simbólica delas é o Pássaro Trovão, o Thunderbird, que se dá em todo o Pacífico Noroeste, na verdade, aquela região ali. Essa figura se encontra também na Colômbia Britânica, em Vancouver, e em outras cidades da Colômbia Britânica, se encontra também muito provavelmente em Portland, e no estado do Oregon em geral, em toda aquela região. E é um dos símbolos de Seattle, tanto que esses dois times homenageiam a sua forma. Os logos são diferentes, mas eles desenham a mesma coisa. Seattle optou por uma lenda internacional que chega até a cidade de Seattle porque é uma lenda marítima, uma lenda dos mares. Eu particularmente achei a escolha muito boa, primeiro porque é um nome bem original. Você não tem Kraken em nenhum outro time de esportes americanos, imagino. Talvez lá em Minnesota, alguma escola possa ter um time chamado Kraken, já que Kraken vem da mitologia escandinava, e Minnesota tem uma colonização escandinava, apesar de não ter mar ali perto. Mas eu imagino que não. Depois eu posso fazer uma pesquisa a respeito. Depois é um nome no singular. Isso é interessante. Kraken não vai para o plural. Não é uma palavra natural da língua inglesa. Eu acho que é o terceiro time da NHL com nome no singular. Tem o Colorado Avalanche e tem o Tampa Bay Lightning. Então agora a gente tem o Seattle Kraken. Depois a identidade visual ficou muito bonita. O logo é muito bonito, o tentáculo estilizado é muito legal, aquele olhinho vermelho ali, um tom específico de vermelho chamado, pelo menos em inglês, de vermelho alerta, porque é o vermelho associado com o sinal, com o vermelho do semáforo, com a placa pare, enfim, o vermelho que simboliza perigo. Perigo, é isso. O Kraken é perigo, o Seattle Kraken quer dizer que eles vão ser perigo para os outros times da NHL, assim como o Kraken era um perigo nos mares, apesar de nunca ter existido, acho eu. A gente vai ter o clássico polvo, o clássico cefalópode, entre a Lula de Seattle e o polvo de Detroit, o Detroit Red Wings, e o All the Octopus, o polvo roxinho de Seattle. E dá uma trivialidade, mas é o segundo nome da NHL a fazer referência a Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente já tinha o Vegas Golden Knights, os Cavaleiros Dourados, os Cavaleiros de Ouro de Vegas, e agora a gente tem o Kraken, como o General Marina de Poseidon, Isaac de Kraken. Então, muito legal. Como eu falei antes, esse nome tinha sido muito debatido porque era um dos nomes propostos, junto com o Seattle Metropolitans, junto com o Seattle Chiefs, e tinha algumas outras ideias que eu nem estou lembrado, tinha até algumas identidades visuais propostas, algumas cores propostas, e em alguns fóruns, como thehockeyforums.net, eu vi alguns fãs, alguns torcedores debatendo se esse era o melhor nome, etc. Tem uns que gostavam, tem outros que não gostavam, mas acho que no fim das contas ficou legal. A NHL fecha suas 32 franquias em uma cidade muito bacana, culturalmente muito bacana. Eu acredito que a gente vai ouvir muito grunge tocando ali nos intervalos dos jogos, muitas bandas locais importantes. Seattle é uma cidade que nesse momento está... Seattle sempre foi uma cidade que consumiu muito esporte, tanto que dizem que uma das franquias mais rentáveis da MLS, da Major League Soccer, é o Seattle Sounders, que para mim é o nome mais legal de franquia
de Seattle, já que ele faz referência tanto ao som de Seattle, que é o grunge, que também é conhecido como Seattle Sound, quanto a enseada de Seattle, que é a Seattle Sound, que é uma enseada formada ali na cidade. Aquela região tem várias enseadas, a mais famosa é a Puget Sound, mas enfim, não vem ao caso. A cidade consome muito o Seattle Sounders. A cidade está muito apaixonada pelo Seattle Seahawks, por motivos óbvios. Os Seahawks chegaram em 3 Super Bowls recentemente, vencendo um e não vencendo 2 por pouco. Tem o Russell Wilson ali, que é uma figura muito querida, que está ajudando a levantar o time e a paixão da cidade pelo futebol americano. Tem o Seattle Mariners, que sempre foi querido pela cidade. Tem o nosso considerado Ichiro Suzuki, uma lenda viva desse esporte. Tinha até pouco tempo atrás o Seattle Supersonics, que dizem pode voltar à NBA, não sei exatamente por quais vias. Então que Seattle seja muito bem-vinda à NHL, que possa ter uma história duradoura, que seja lucrativa, que valha a pena. Passou uma moto aqui, não sei se deu para ouvir. Que forme uma boa rivalidade com o Vancouver Canucks. Eu acho que os Canucks precisavam disso, precisavam de um rival ali perto para concentrar suas energias. Os Canucks tinham rivalidades ali com os times de Alberta, mas eles estão ali mais pertinho para esquentar a rivalidade entre eles. Então que a gente tenha esse clássico do Pacífico Noroeste. Bom, por hoje é só. Este foi mais um episódio do podcast Primeiro Face Off, promovido por mim e pelos loucos pela NHL. Um texto referente a este assunto, Seattle Sounders no Loucos pela NHL, vai estar linkado aqui na descrição, assim como um texto sobre o Seattle Totens, como eu falei no começo. E é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo jogo.